Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos ficar de pé? Gostaria que você abrisse comigo em Salmo 123, para darmos início hoje ao momento que nós estamos para adorar ao Senhor. Salmo 123, verso 1. Salmo 123, verso 1 diz assim: A ti levanto os meus olhos, ó, tu que estás entronizado nos céus. Eis que, assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Olha que interessante, vamos ler mais uma vez aqui no verso 2. Eis que, assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. O que está dizendo aqui nessa palavra? Assim, está falando, está descrevendo o momento do fazer. Né? O patrão está em casa e de repente ele decide arrumar algo. E o servo de prontidão se aproxima do Senhor e fica observando o que a mão desse Senhor está fazendo. Ah, ele está ali arrumando um armário. Então o servo de prontidão, ele se aproxima do seu Senhor, olhando para o que está fazendo e se coloca à disposição para ajudar. Esse é um servo bom. Esse não é um servo que você tem que chamar para te ajudar, mas é um servo que se dispõe ao ver o seu senhor fazendo. Da mesma forma, a sua senhora que decide fazer uma lasanha, por exemplo, e então ela se aproxima, a serva se aproxima da sua senhora e pergunta: o que eu posso te ajudar? Deixe que eu coloco água para ferver, deixe que eu já pego a vasilha, já coloca-se à disposição. Assim, também o Senhor está nos desafiando nessa noite. Se nós atentarmos para a mão do nosso Senhor Deus, saberemos o que Ele está fazendo. E sabendo o que Ele está fazendo, nós nos colocaremos à disposição para esse serviço. Então eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. E comece a perguntar ao seu Senhor o que Ele está fazendo na sua vida. Aonde Ele está movendo na sua vida. Aonde Ele está movendo naqueles que estão na sua casa. Ah, eu percebo que o Senhor começa a mover na minha filha. Então eu vou me aproximar dela, ouvindo o Senhor, para auxiliar a obra do Senhor na vida da minha filha. Se eu estou percebendo que o Senhor está se aproximando do meu filho, eu também vou me aproximar para ajudar a obra do Senhor. Se você percebe que algo está acontecendo ali no seu trabalho, onde pessoas começam a se converter, então você se aproxima do Senhor e diz: Senhor, eu quero ajudar o Senhor nesta obra. Se coloque à disposição do Senhor nessa noite. Dai-nos, Senhor Deus, ouvidos atentos. Porque muitas vezes nós estamos tão emaranhados nos nossos próprios afazeres, nas nossas próprias missões, que nós não atentamos para as suas mãos. Não sabemos aonde as suas mãos estão movendo, o que ela está fazendo. Senhor, nós te pedimos nessa noite, dá-nos sensibilidade. Dá-nos ouvidos atentos. Dai-nos, Senhor Deus, olhos que possam discriminar e um coração disposto. Vem, Senhor,
Vem, Espírito Santo de Deus, agora sobre nós, uma porção nova. Numa porção nova. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Começa a mover no nosso meio. Passeia entre nós, Senhor, essa noite. Nós te convidamos. Colocamos nossas vidas à sua disposição. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, oh. Isso, comece a orar, comece a ministrar diante do Senhor essa noite. Deixa o rio do Senhor fluir do seu coração. Deixa as águas do Senhor se avolumar nesse lugar. Para que o operar de Deus comece de uma maneira sobrenatural. Oh. Sim, Senhor, nós queremos te adorar. Levante as suas mãos aonde você está diante do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite como igreja, como autoridade do Senhor, declarar que neste lugar, Deus, é um culto santo. Nós abrimos esse espaço aqui neste lugar para a visitação sobrenatural do Senhor agora. Senhor Deus, vem agora no louvor, vem agora ministrando sobre a vida de Leonardo, vem agora, Senhor, nos levando, oh Pai, a caminhar, Deus, para um caminho sobrenatural essa noite, porque os nossos olhos estão abertos, o nosso coração está atento para aquilo que o Senhor vai fazer essa noite. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar e louvar o nosso Senhor, amém? Glória a Deus, que Ele é fiel em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Achava que é de quem? Boa noite a todos. Boa noite você que está assistindo essa live agora. Hoje nós estamos no último dia da nossa jornada, nossa campanha, 14 dias de jejum. Eu, na verdade, eu lhes digo, determinei que seriam 14 dias direto. Só que eu quebrei, viu, gente? Por um motivo muito justo. Eu havia me esquecido que dia 8 de julho é aniversário do meu casamento, gente. E aí, quando foi meio-dia, a dona da casa lá, a dona da pensão, falou: e aí, vamos comemorar? Como é que fica esse negócio? Rapaz. E ela fala manso, mas fala de um jeitinho assim que você tem que... Hã? Tem, não tem, seu cara? Hã? Não obedecer mulher, o que acontece? Pega, não pega, seu cara? O que você acha?
Miller, esse negócio de desobedecer a mulher dá certo? Hã? Desobedecer? Dá certo não? Por que não dá certo, Miller? Hã? Dá não, né? Pois é, rapaz. Ela chegou e falou, não, nós vamos lá no Coco Bambu comer um camarão daquele bem grandão assim. Aí acabou, viu, Araci? Daquele que só você sabe fazer. E aí eu vou te contar. Mas, na verdade, eu quebrei o jejum no 5º dia, porque realmente, data do casamento é uma data o quê, gente? Especial. E eu havia esquecido desse detalhe, por isso começamos e eu não atentei para a data. E aí, quando eu retomei, coisa difícil é retomar, rapaz. Oxe, olha, foi uma briga, sabia? Os 2 primeiros dias depois, nossa, foi difícil demais. Mas aí dá para ir tocando, vai devagarzinho, o negócio acaba chegando. Mas glória a Deus por isso. Quem aqui nessa campanha foi muito abençoado, levanta a mão. Quem tem bênçãos para contar? Tive vários aqui, várias testemunhas aqui. E um bom aqui, no meio da campanha. Gente, algo bom aconteceu. É Senai ou Senac? Senai. Vamos aplaudir o Jerônimo, que ele é empregado do Senai agora, gente. Vamos aplaudir o Senai. Pois é. Na campanha foi papa desenrolar o negócio. Agora ele trabalha no Senai. Abriu justamente na campanha ali. Araci estava com as causinhas na justiça, né, Araci? Primeiro já veio para o Papa, agora vamos atrás das outras, né? Glória a Deus também. Parabéns pelas vitórias, viu, gente? Parabéns pelas vitórias aí, dia a dia. Interessante que eu já preguei várias vezes. Outro dia, na ministração do pastor Miller, na primeira, que ele pregou numa quarta, aliás, no sábado e no outro, foi, Miller? E aí, então, ele foi e falou o seguinte, tinha colocado a respeito de quando muita gente fala que Elias fugiu, Elias correu, Elias tal, aquele negócio todo, e ele estava explicando como o Senhor usou aquela situação para ensinar a Elias, não foi assim? Ensinar a Elias ali. Eu mesmo já preguei várias vezes que Elias fugiu de Jezabel. E eu ficava assim muito encafifado ou questionando por que um cara tão gigante daquele, tão forte, tão nobre, tão honrado, que viu milagres de Deus assim, extraordinário, alimentado pelos corvos, depois alimentado por uma viúva, foi usado para ressuscitar o filho da viúva, depois viu fogo caindo do céu, viu os céus pararem para não chover durante 3 anos e meio, na oração dele, depois abriu através da oração dele. E aí vem a pergunta. Ele não teve receio de enfrentar os 450 profetas de Baal, fez o que tinha que ser feito, 450 machos e 450 homens. E aquela mulher pequenininha, baixinha, nervosinha, mais ou menos nervosinha, né, gente? Só um pouquinho nervosinha. Viu um profeta, mandava matar, adorava matar profeta. Esse era o hobby dela. Matar profeta. Pensa numa mulherzinha caninana, ou cascavelzinha. Daquela que chocalha assim, flui. Ela só mandou um recado, mandou um recadinho só. Ela nem foi lá. Eu imagino que se ela tivesse aparecido na frente dele, ele tinha, já caía desmaiado. Ela só mandou um recado e ele, fugiu. A Bíblia diz que ele foi tomado de medo, largou o seu moço, largou a obra de Deus, entrou no deserto, caminho de um dia, foi para debaixo de um zimbro, deitou debaixo dele, começou a dormir, ficou sem se alimentar,
O anjo de Deus disse: acorda. Ele acordou, colocou comida para ele, deitou, dormiu de novo. Depois chegou, falou para ele: come agora, come dessa comida aqui, porque a caminhada é longa. E ele começou o caminho de um dia e ele tinha que subir no monte. Ao invés de subir no monte, entrou na caverna. Aí o pastor Miller foi e ministrou lá, dizendo que passou o quê? Passou a ventania, passou o terremoto, passou o fogo, Deus não estava. Veio aquela voz suave, o Espírito Santo estava lá. Eu fiquei perguntando, por que cargas d'água, esse gigante da fé, esse poderoso da fé, foi tomado de um medo tão profundo, que fugiu e entrou num estado lastimável, um estado horrível, que chegou a pedir a morte para si. O que aconteceu com ele? Alguém pode me responder? O que aconteceu com Elias? Eu descobri. Se você não sabe, eu vou te contar hoje o que aconteceu com Elias. Como vocês sabem, se não sabe, vai ficar sabendo, quem não sabe. Terminei agora, estou entrando agora, início de agosto, no 8º semestre de psicologia. 8º semestre, gente. Já vai fazer final do ano, faz 4 anos já. Tem 3 anos e meio, já passou, entrando no 4º ano. Para fechar, o ano que vem, final do ano, nós estaremos formando. Vai ser a nossa formatura. Acontece que tem no final do curso um negócio chamado o quê? TCC. Que é trabalho de conclusão de curso. Que todo aluno tem que fazer para poder formar. Só que na faculdade que eu estou, antes de fazer o TCC, tem um trabalho que a gente faz que é o pré-TCC, ou seja, é para onde, qual é a linha que a gente vai andar. É o projeto de pesquisa. Chama projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele acontece exatamente... Projeto de pesquisa 1 acontece no 5º semestre. Projeto de pesquisa 2 acontece no 2º semestre. E projeto de pesquisa 3 no 3º, aliás, no 5º, 6º e 7º semestre, que eu terminei já a terceira parte do projeto de pesquisa. Só que quando a gente vai fazer o projeto de pesquisa, lá no 5º semestre, a gente tem que definir para a professora, que ela vai acompanhar, ela na verdade é a pessoa que nos auxilia como fazer o projeto. Você tem que definir o tema do que você vai discorrer, do que você vai falar. E aí então eu decidi que eu ia falar sobre um tema bastante interessante que chama-se Síndrome de Burnout. De Burnout, ou Burnout. Síndrome de Burnout. Quem já ouviu falar disso, levanta a mão. Quem já ouviu falar de Síndrome de Burnout? Então, o meu trabalho, ou seja, o projeto de pesquisa foi sobre Síndrome de Burnout. A Síndrome de Burnout é nada mais, nada menos, gente. Ela recai sobre as pessoas. Normalmente, boa parte das pessoas que são acometidas pela Síndrome de Burnout é uma enfermidade, é um tipo de depressão que recai sobre as pessoas no local de trabalho, ou seja, a respeito do trabalho que estão desenvolvendo. E as pessoas mais suscetíveis à síndrome de Burnout, todas as pesquisas mostram isso, que são acometidas por essa síndrome, são as pessoas que trabalham cujo seu ofício é ligado diretamente a servir pessoas. Essas são as mais suscetíveis. Isso inclui professores, que
trabalham diretamente com alunos desde a tenra idade até a maioridade. É acometida também os bombeiros que trabalham diariamente na ajuda a pessoas. Os enfermeiros também são super ultra atacados pela síndrome de Burnout, porque trabalham diretamente. Os médicos são suscetíveis à síndrome de Burnout. Os assistentes sociais que trabalham diretamente ligados a pessoas. E no meio disso tudo vem o trabalho, aqueles que trabalham no lado espiritual relacionado a pessoas, que é o trabalho eclesiástico. E aí, fazendo esse trabalho e discorrendo, como é que funciona, como é que vem, como é que nasce a síndrome de Burnout, como é que a indivíduo é acometido, aí eu comecei a entender o que aconteceu com o nosso amigo Elias. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que foi o texto usado também pela pastora Raquel. A pastora Raquel usou esse texto. Você vê que a cabeça é boa, né? Vocês acham que eu não estava assistindo todas, gente? Quer que eu repita o que cada um falou? Hã? Pois é. Vamos pegar aí, então, vamos ver esse texto aí. Olha o que está escrito aí. Elias era homem sujeito o que, gente? As mesmas paixões que nós. Só uma pergunta antes de nós continuar. Tá calor aí atrás não, gente? Hã? Tá calor aí atrás ou não, gente? Hã? Sim ou não? Então, vocês têm que avisar, porque o ar-condicionado está só ligado da frente aqui. Aí tem que ver se está chegando aí. Se não, liga essa máquina de trás aí, tá fechado? Se ficar calor. Então preste atenção, vamos lá. Elias era homem sujeito, o que, gente? As mesmas paixões que nós. Quando fala que ele era sujeito às mesmas paixões, ou seja, era rodeado das mesmas fraquezas que nós temos. Era um homem forte, porém o quê? Frágil. Não tem homem forte 100% aqui na Terra. O mais forte dos fortes, chega um dia que algo lhe acontece que ele tem que se dobrar. Porque todos nós temos uma área, ou seja, tem alguma coisa que nos faz o quê? Desmoronar. Cair chorando, tomado de fraquezas. Isso é humano. E a Bíblia diz então que aquele gigante da fé era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. As mesmas coisas. Mas olha o que a Bíblia diz ainda, que mesmo sendo tomado das mesmas paixões, ele orou e pediu para que não chovesse por quanto tempo? 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Interessante que todo mundo, quando a gente fala que não choveu por 3 anos e meio, fica procurando. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17 em diante, procurando onde é que está escrito isso. Só está escrito aqui no livro de Tiago. Lá no Novo Testamento, dizendo que foi 3 anos e meio. Então, vamos entender agora o que foi que aconteceu com Elias que levou ele a fugir. Elias primeiro era rodeado das mesmas fraquezas que eu e você. As mesmas debilidades. Por um lado era extremamente forte, mas tinha seu ponto vulnerável. E eu quero juntar essas duas frases aí. Ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e por 3 anos e meio não choveu.
Sim, a oração dele fez parar os céus de tal maneira que 3 anos e meio não choveu. Mas, durante aqueles 3 anos e meio, ele estava em Israel. E aqueles 3 anos e meio, o povo de Israel estava tomado de sofrimento total e completo por causa da seca. Elias, naturalmente falando, ele não sentiu o peso da seca. Porque todo lugar que ele esteve, o Senhor sempre proveu aquilo que era a sua necessidade. Então ele não teve necessidade de água e nem necessidade de alimentos. Durante aqueles 3 anos e meio. Tanto é que quando ele estava lá, junto ao ribeiro, junto com os corvos traziam pão de manhã e carne, pão de manhã, pão à noite, final do dia, carne e pão. Então ele tinha alimento e estava no ribeiro. Quando o ribeiro secou, o Senhor levou ele para Sarepta, colocou ele lá para ser cuidado por uma viúva. A primeira coisa que ele pediu foi água. E a mulher trouxe água para ele. E trouxe pão. E durante aqueles 3 anos e meio nunca faltou pão na mesa daquela mulher, nunca faltou azeite, ele tinha pão e ele tinha água. Então ele não sentiu a força da sede e nem a força da fome. Tá. Se ele não sentiu a força da fome, não sentiu a força da sede, que caiu sobre Israel durante 3 anos e meio e ele era sujeito às mesmas paixões que nós, o que levou Elias então a fugir? Vamos lá comigo? Vamos dar uma viajada na palavra, para vocês entenderem o que aconteceu com ele. Olha comigo, por favor, o capítulo 17. O capítulo 17, versículo 1. 17 de 1 Reis. Tudo é 1 Reis agora, gente. Vamos lá. 1 Reis 17. Elias, tibita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora olha, versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: bora, amiga. Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te. Guarda essa palavra, esconde. Junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos, e ali o que? Te sustentem. Agora volta no versículo 4, 3 novamente. O Senhor chegou para ele e falou para ele: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde. Esconder de quê? Esconder de quê, gente? Ele não foi lá por causa da seca. Ele não foi para o ribeiro de Querite por causa da fome. Foi ordenado a ele que fosse para o ribeiro de Querite por causa disso aqui, ó. Vá se esconder. Você tem que ficar lá no ribeiro de Querite totalmente escondido. Quem lembra do caso do tal do Lázaro, lá de Brasília? Que passou 20 dias escondidos. Pois é. Elias ficou 3 anos e meio. 3 anos e meio escondido. Ele passou vários meses escondido junto aqui ao ribeiro de Querite. E ele estava se escondendo de quê? Olha comigo, por favor, no capítulo agora, no capítulo 18, olha comigo aí, por gentileza. Deixa eu pegar aqui. Olha comigo agora o versículo 9. Isso aqui é Obadias, o mordomo do rei Acabe, dizendo: porém ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate?
Vive o Senhor, versículo 10 agora. O teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse te buscar a ti, dizendo, aqui não está. Então juramentava nos reinos das nações, se eles não tinham achado. Ou seja, desde aquele dia que parou os céus, a Bíblia diz aqui claramente, através de Obadias, no versículo 9 e versículo 10, que Acabe começou a caçar a Elias em todos os lugares. A Bíblia diz que não tinha reino, buraco, local, casa, aonde Acabe não fosse atrás. Fora, olha comigo aí ainda. Olha comigo, por favor. Olha o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4, para você entender a história. 1 Reis 18:1. Sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. Aqui já era 3 anos, já tinha se passado, viu gente? 3 anos. Dizendo, vai apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha o versículo 2. Foi Eli apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas, aqui ó, ele está dizendo aqui, Obadias começa a dizer, que ele tinha visto claramente que Jezabel, todos os profetas do Senhor, porque ele culpava todos os profetas pela falta de chuva sobre Israel. Então ela mandou matar todos os profetas. E ele disse aqui ó, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Ela começou a matar e dizimar os profetas daquela época. E Obadias pegou 100, escondeu dentro de uma caverna de 50 em 50 e sustentava. E Elias ouvia sobre isso, que estava a matança de profetas em Israel. E aí ele ouviu de Obadias, que não houve reino, que não houve cidade, que não houve corrutela, que não houve rua, que não houve casa, que Elias não entrasse de porta em porta, Acabe andando atrás de Elias de casa em casa para tentar matar Elias. Tipo aquela caçada que nós vimos lá em Brasília. Só que aqui, em Brasília, gente, tinha 300 soldados. Lá era o exército do rei. Era o exército do rei. E cada vez que saía mais de 30 mil, 40, 50 mil homens atrás de Elias. Ele foi caçado como um homem, como um qualquer. Como um indivíduo extremamente perigoso. E Deus sabia que Jezabel estava matando os profetas. E que Elias estava sendo caçado desde a hora que cerrou os céus. Agora volta lá no capítulo 17, por favor. No versículo 3 lá, quando fala de Querite. Retira-te daqui, vai para o Oriente, o quê? Esconde, porque Jezabel vai te matar. Esconde, porque Acabe quer te matar. E a partir daqui, gente, ele foi para o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Agora olha o versículo 4 agora. E há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor. Porque ele habitou, ele começou a morar. Ou seja, a habitação dele era onde? No ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Continue. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também carne à noite, e bebia do ribeiro. Agora preste atenção aqui, por favor. Aonde era a residência dele? Junto ao ribeiro. Quem é que estava caçando ele? Jezabel. Quem é que estava caçando ele? O exército de Acabe.
Aonde era a morada dele? Onde ele habitava? Na beira do ribeiro de Querite. Lá tinha uma casa? Não, era no relento. Ele dormia sobre o quê? Sobre o capim. Tinha segurança naquele lugar? Nenhuma. Ele estava completamente o quê? Vulnerável. Deixa eu te perguntar aqui. Nesse período aqui, ele ficou cerca de quase um ano aqui. Sozinho. Só ele e Deus. Escondido. Tomado de medo. De 365 dias. Quantos dias você acha que ele conseguiu dormir? Quantas vezes ele acordava em sobressalto, pensando que o exército de Acabe estava chegando para prendê-lo e para matá-lo? Imagina o tamanho da carga negativa, pastor Miller, que esse cara estava vivendo. Hã? Muita pressão. Interessante que, olha comigo para você ver o livro de Jó, capítulo 3, versículo 26. Jó, capítulo 3, versículo 26. Isso aqui explica claramente como estava vivendo Elias. Eu nunca estive o quê? Tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? Perturbação. Ele não sossegava, a alma de Elias não tinha sossego. Elias vivia debaixo de sobressalto, Elias vivia, ou seja, num estresse constante, completo, estressado dia e noite. Porque quando nós lemos a história dele, e nós olhamos que ele ficou apenas no ribeiro de Querite, nós achamos que ele estava na vida boa. Que coisa boa! De manhã o corvo chegava e trazia pão e carne. De noite chegava pão e carne. Não! Ele estava num lugar ao relento, sem nenhuma fortaleza, sem nenhuma guarda, sem nenhuma proteção. Ele vivia desse jeito aqui. Ele não tinha tranquilidade, não sossegava. Elias não conseguia descansar. Não conseguia repousar. Sobre ele estava a perturbação que a qualquer hora o sentimento de que Acabe e Jezabel cairia sobre ele. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Abre comigo em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 e 23. Eclesiastes 2, 22 e 23. Porque que mais tem o homem do todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Agora olha o versículo 23. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Ele não descansava, gente. Ele não descansava. Vivendo ao relento. Quando terminou a água do ribeiro, o Senhor mandou ele para uma fortaleza para ser guardado. A casa de uma viúva. Ele foi para ser sustentado por ela. Eu imagino que a casa dela ficava fora da cidade. Mas Elias não saía da casa. Ele estava prisioneiro de si mesmo. Ele não poderia ter contato com os outros profetas. Nesse período não tem nenhuma notícia que ele teve contato com nenhuma pessoa a não ser a mulher e seu filho. E eu imagino que ele ficava com medo, qualquer hora o filho dela podia dar com a língua nos dentes e dizer que o profeta Elias estava na casa dele. E durante 3 anos seguidos, que é quando a palavra de Deus aparece no capítulo 18, quando aparece Obadias, ele viveu debaixo dessa síndrome estressante. Chegou um determinado momento que o estresse era tão alto
a exaustão espiritual, a exaustão emocional, a exaustão física, porque ele não descansava nem de dia nem de noite. E o Senhor então manda ele matar os 450 profetas de Baal. E ele foi lá e fez. Mas aquilo, ele foi mais totalmente o quê? Tomado pelo estresse terrível que acometia sobre ele. Agora olha comigo, por favor, capítulo 19, versículo 1, 2 e 3. E o 4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Quem mandou dizer isso? Jezabel. Quem era Jezabel? A mulher esposa de Acabe, que junto com seu exército perseguia Israel, perseguia Elias durante 3 anos consecutivos. 3 anos direto. E Elias, quando ouviu o mensageiro falar com ele, ele simplesmente entendeu que Jezabel sabia onde ele estava, por isso o mensageiro chegou até ele. Quem chegou a ele não foi um pombo-correio, foi um mensageiro. E o mensageiro chegou até ele. Então ele chegou e falou: se ela simplesmente, ele trouxe o recado, ela sabe onde eu estou. Quando ele entendeu que Jezabel sabia onde estava e sabia que cumpria o que dizia, olha o versículo 3 agora. E vendo ele, a Bíblia diz claramente, na minha tradução, e Elias teve medo. Foi tomado de medo. Quando ele ouviu que vendo ele levantou-se para escapar com a vida. Na minha tradução diz que ele foi tomado de temores, tomado de medo. Na hora que ela mandou, que ele ouviu aquelas palavras, gente, apenas foi o estupim para a chamada síndrome de Burnout. A palavra Burnout é uma palavra usada em inglês para esgotamento. Burnout, que quer dizer esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento espiritual. E esse tipo de esgotamento, quando a pessoa está vários dias, vários tempos, às vezes meses, às vezes ano, no fronte da batalha, da luta diária, vou falar de nós aqui, uma luta espiritual que não dá sossego, que está constantemente ali, vai gerando a exaustão, vai gerando aflição, vai gerando os medos, vai gerando os temores. E é interessante que quando a gente pega os sinais, claro, da síndrome de Burnout, o indivíduo começa a ter um sentimento horrível de fracasso, de desesperança. Segundo, ele tem um sentimento horrível de solidão, de que ele está só na batalha. Ele está rodeado, porém se sente só. E é interessante que Elias, quando ele foi falar com os profetas, foi falar com Israel, ele disse: só eu fiquei como profeta. E ele repete 3 vezes isso aqui, ó. Quer ver? Olha comigo aí no capítulo 19, por favor. Olha no capítulo 19, versículo 10, depois no versículo
14. Olha o que ele diz aqui. E disse ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas, e eu fiquei o quê? Só. Fiquei só. Olha o próximo versículo agora, por favor. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu só ler aqui, aí você vai falar. Ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso e tal. E ele repete aqui, ó. E eu fiquei o quê? Só. Quando um pastor, quando um líder, quando um ungido, ou mesmo uma pessoa que trabalha diretamente com pessoas, um médico, um enfermeiro, no caso da Claudice aqui é enfermeira, ela vem uma exaustão física tão grande, tão terrível, que ela entra no esgotamento. Ela está rodeada de pessoas, mas se sente o quê? Completamente sozinha. Não é que ela está sozinha, é um sentimento interno de que está completamente sozinho no meio da luta, no meio da batalha. Diga aí, a minha amada, o que você está dizendo? Porque a síndrome de Burnout, a primeira, um dos comportamentos que a pessoa começa a ter, por isso que ela não tem muita noção que está adoecendo, é que a primeiro comportamento é compulsão em demonstrar seu próprio valor. Ele tem certeza do que ele faz, tem certeza do que ele é capaz de fazer, ele tem autoconfiança de que ele é bom no que ele faz, é o melhor dos que estão próximos dele, daquilo que faz, né? E a segunda coisa é a incapacidade de se desligar do trabalho. Então, ele fica conectado dia e noite com aquela missão, com aquele trabalho. Aquilo, na hora de dormir, fica a cabeça como se fosse um checklist, né? Fazendo de novo assim, as necessidades que o trabalho tem. Depois, a terceira fase é a negação da própria necessidade. Então, ele começa a negar a necessidade de dormir mais, de descansar. Ele não pode, ele não deve. Né? Se ele fizer isso, não vai dar conta daquilo. Então, ele começa a negar a necessidade. Depois que ele já está entrando na fase de exaustão, aí ele começa com a fuga de conflitos. Aí ele já não suporta mais o embate. Quando tem uma reunião, aquela reunião que você sempre falou, discursou, não tinha medo, aí você começa a ter aquela sensação de que você já não está apto para. Que aquela reunião, eles vão criar uma situação de humilhação para você. Então, aquilo que você fazia anteriormente com autoconfiança, agora você começa a fugir. Fugir de fazer conflitos, né? Ter que enfrentar algumas situações difíceis. Depois fica a reinterpretação de valores pessoais. Daqui a pouco ele começa já a achar que não é o bom o bastante, porque ele está se sentindo fracassado, porque agora ele está fugindo. Ele sabe o que era antes e sabe como estar agora. E estando daquela forma, ele começa, então, a questionar o seu próprio valor. E assim por diante ele vai, né? Depois tem a negação do próprio problema. Ele não se vê que está doente. As pessoas falam com ele, mas ele não acha que ele está doente. Depois vem o distanciamento social. Ele está tão esgotado que ele não suporta as pessoas. Ele não suporta ter que conversar com pessoas. Chatice de estar próximo das pessoas. Depois vem as mudanças estranhas de comportamento. Passa a chorar feito um bebê, dar birra, fazer explosões em casa como se fosse uma criança birrenta. Né? Isso também faz é uma das características. Depois vem o vazio interno. Aí ele começa a perder a noção, né? E começa a sentir um nada, um lixo. Aí a depressão se instaura e também o esgotamento físico. Estão entendendo como é que é o negócio? Chega um determinado momento que o esgotamento mental, aqui na mente, aqui, ó, mental, é coisa de humano, viu, gente? O esgotamento mental, ele sobrepuja a unção espiritual. O esgotamento mental, que sai da mente, toma o corpo não consegue reagir, porque, na verdade, Elias era um profeta de luta.
Agora ele já não tinha força mais para lutar. Porque, na verdade, quando Jezabel falou, faça-me os deuses de outro tanto, se amanhã eu não fizer a sua vida, foi apenas o start. Na verdade, ele não fugiu por causa da ameaça de Jezabel. Ele fugiu por causa da exaustão, do esgotamento. Ele estava cansado de lutar. E ele estava sozinho no meio da luta. Ele estava sozinho como profeta, sustentando o mundo espiritual daquela região, daquele lugar. Ele era o único. Tinha outros profetas? Sim, tinha. Mas quem era a luz naquela época? A lamparina, o lampião, ou seja, a luz diante de Deus era Elias. Então a carga espiritual estava toda sobre os ombros dele. E ele não tinha com quem repartir. Então quando Jezabel falou com ele, olha o que ele diz para o Senhor. Eu tenho sido extremamente zeloso, Senhor. E o Senhor sabe disso. Porque os filhos de Israel todos se abandonaram. E abandonaram a tua aliança. Derrubaram teus altares, mataram os seus moradores. Só eu fiquei para te defender aqui na terra, Senhor. Eu defendo o reino. Eu defendo a tua palavra. Eu defendo a fé no Senhor. E agora estão querendo me matar. Eu tenho sido perseguido há cerca de 3 anos direto. Eu não tive sossego. Fui lá, Mateus 450, eu pensei que eu ia ter um refresco. Não, querido. Quando Jezabel falou, foi a gota d'água para ele falar: eu estou esgotado emocionalmente, eu estou esgotado mentalmente. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças para reagir. Eu não consigo lutar mais. Olha comigo o versículo 3 agora, e vamos ver se é o versículo 3 e 4 para vocês verem. Lá do 19. Vendo, pois, Elias levantou-se para escapar com vida, e se foi chegando a Berseba, que de Judá, e largou ali o seu servo, e falou: o que adianta esse servo comigo? Porque o servo era apenas um auxiliar, estava sendo treinado. Agora olha o versículo 4 agora. Porém ele foi para o deserto. Gente, escuta bem o que eu vou te falar. Quando um líder entra no esgotamento, que ele entra na síndrome de Burnout, ele entra num deserto espiritual. O deserto fica seco aqui dentro, aqui, ó. Acaba a vida de Deus aqui dentro. Entra num deserto interno. Sentou debaixo de um zimbro. E aí vem olha o tamanho do esgotamento dele. Ele pediu para ser a morte. Ele falou: olha, estão tentando me matar há 3 anos já, 3 anos e meio. Ele chega e diz, pediu para ser a morte, falou: basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor. Eu não aguento mais viver. Quer ver só aqui? Quando é que a gente sabe que uma pessoa está com síndrome de Burnout? Não é porque eles têm esse tipo de problema de esgotamento total por uma semana ou por um mês. É quando isso está crônico. Crônico quer dizer o quê? Que se arrasta por dias, semanas, meses e anos. Quando nós estamos debaixo de pressão o tempo inteiro por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pressão não cessa, pode ter certeza que no final é muito provável que de cada 10, 7 terão a síndrome de Burnout. Estarão completamente esgotados, sem nenhuma força. E quando essa pessoa é acometida desse problema, desse mal, então ele chega e diz: é melhor morrer do que viver. Quer ver só? Vou perguntar aqui. A maioria de nós aqui nunca tivemos a síndrome de Burnout. Mas já tivemos situações de estresse tão alto que levou a um esgotamento
que você chegou e falou. Você não falou, Deus me... Ou seja, eu não quero mais... Se Deus pudesse me levar. Quem já pensou isso ou já falou isso, levanta a mão. Não, levanta a mão. Quem já falou isso? Deus podia me levar. Não, levanta a mão. Quem já falou? O restante nunca falou? Pode ficar tranquilo que vai falar. Lá vai. Sabe por que vai? Sabe por que vai? Não é porque eu estou profetizando, não. É porque todos nós, infelizmente, um dia na vida chega nesse lugar. Que é tanta pressão que a pessoa não fala. Tem uns que não falam, mas pensa. Dá vontade. Para diante de uma situação e fica olhando no viaduto. Ah, se eu pudesse pular. Olha para o mar e pensa, ah, se eu pudesse pular dentro do mar e amarrar uma pedra e afundar. Pega para a faca e pensa, mas vai doer. Vou terminar com você dizendo. Você não entrou numa síndrome dessa se arrastando por 3 anos e meio. Mas talvez o estresse que você está passando tem poucos dias e está deixando você na exaustão física. Porque nem de dia nem de noite a sua mente não para de pensar, de trabalhar, de insistir, de persistir. E só pensa de maneira negativa. Como Jó falou, nem de dia nem de noite meu coração não descansa. Minha alma não descansa. E aquilo traz a exaustão mental. E hoje você está aqui dizendo, eu estou esgotado. Eu tenho trabalhado tanto. Eu tenho lutado tanto e eu estou sem forças agora. Eu não estou como Elias fugindo. Eu não estou como Elias entrando no deserto. E eu não estou como Elias pedindo para a minha morte. E nem me isolando, porque eu estou aqui. Mas eu estou cansado nas batalhas, de tal forma que eu sinto que esse nervo do meu pescoço aqui está enrijecido, tomado de dores, devido ao peso que eu estou carregando nas costas. E isso está me gerando uma exaustão física, uma exaustão emocional, uma exaustão mental e espiritual. É um peso muito grande que eu não estou conseguindo carregar. Isso está gerando esgotamento muito forte. Mas ouça, você veio ao lugar certo. Porque hoje, no final dessa campanha, assim como o Senhor livrou a Elias de todo esgotamento, Ele vai livrar você nessa noite em nome de Jesus Cristo. E vai recobrar as suas forças. Vai refazer as suas forças. Para que você continue a sua jornada, continue a sua caminhada. Porque Elias, Deus viu o esgotamento dele tão forte que falou, vamos colocar outro no seu lugar, vamos colocar Eliseu, que está sangue novo, não experimentou pressão. E vale dizer que Eliseu era um pouco diferente de Elias. Elias ficou lá, como o Senhor ordenou, escondido. Mas no capítulo 2 do livro de 2 Reis, vou te mostrar como é que Eliseu resolveu os problemas. Eliseu, certo dia, ia passando. E aí 42 rapazinhos de 16, 15, 16, 17 anos começaram a fazer bullying com ele. Lá vai o calvo, ele era careca. Lá vai o calvo, lá vai o calvo, lá vai o careca, aeroporto de mosquito, lá vai o calvo. Sabe o que ele fez? Só porque foi chamado de careca? Ele olhou para os 42, molecote, deu uma olhada para eles, falei, eu vou dar uma liçãozinha em vocês. Levantou a mãozinha para o céu,
só ordenou. Deus, eu ordeno agora que saia do meio da mata ursas. E a Bíblia Sagrada diz que as ursas saíram de dentro do mato e mataram os 42 garotos. Estraçalhou eles. Esse era o jeitinho simples de Eliseu não ficar o quê? Exausto. Não, como é que é? Foi. Não. Como é que fica estressado? Eu não tinha estresse nenhum, não. Toda vez que alguém brigava com ele, ele mandava descer fogo e matava todo mundo. Mas desse jeito até eu também não estresso, não. Por isso que ele não ficou exausto. Por isso que ele não adoeceu. Elias não, teve que aguentar e engolir o sapo todinho. Eliseu falou, eu aqui, fugi. Ah é? Vai peitar? Vai bater de frente? Então tá, tudo bem. Mandou matar. Rapaz, como é que manda matar? Tem umas coisas, quando eu chegar no céu, eu perguntar. Eu falei, mas Deus, como é que o senhor permite que uma ursa mata 42 garotos só porque chamou o cara de calvo? Você já pensou se eu fosse mandar toda vez que alguém me chamou de baixinho, mandar uma ursa? Não sobrava ninguém. Hã? E toda vez que me chamar de invocado? Não sobrava ninguém também. Era a maneira de resolver os problemas. Mas a nossa maneira é a maneira de Elias. Que o indivíduo chega, faz o que tem que fazer, a gente tem que perdoar, ainda tem que orar por ele ainda. Aí cansa, né, amigo? Mas quantos creem que o Senhor é que pode tirar nosso cansaço? Diga aleluia. Então vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Antes de nós orarmos, nós vamos orar agora pelo óleo ungido. E nós vamos distribuir o vidro de óleo por família. Famílias que moram na mesma casa, claro. E aí cada um vai vir pegar o seu óleo, porque você vai se ungir. Porque quando nós terminarmos as orações hoje, você estará completamente descansado no Senhor em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos agora e vamos orar. Ore comigo e fala, Senhor Jesus. Gente, mais forte. Senhor Jesus, nessa noite, eu digo ao Senhor, ó meu Deus, esse óleo está aqui no seu altar. Nessa hora, que a unção, que a vida, que o poder do Espírito Santo venha sobre ele. Quando esse óleo for usado por cada um de nós, servos de Deus, eu digo que esse óleo será derramado também. O óleo representa a unção, e essa unção estará sobre mim, estará sobre a minha casa, estará sobre o meu lar. E eu digo, aonde eu usar esse óleo, a unção de Deus descerá, cairá, manifestar-se-á. E eu digo, milagres do Senhor vão acontecer. Fala, ó meu Deus, ao me ungir essa noite, todo cansaço mental, espiritual, emocional, físico, vai cessar, porque a vitória do Senhor será determinada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar aqui, por favor. Por exemplo, tem a Eliane e o Orlando. Vocês vão pegar um só, tá? Tem lá a Araci e a Dona Cornélia. Aí vai pegar um só. Seu Carlos e a Dona... Vai pegar um só, tá bom? Vem cá, pode vir cá e pegar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor.
Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Agora você vai pegar o seu óleo agora. Cada um. Você vai ungir agora as suas mãos. Unge as duas mãos agora. Unge as duas mãos. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Unge a sua testa Mas agora. preciso aprender a descansar. Quem não pegou o óleo ainda? Alguém não pegou? Para se ungir. Que nós vamos orar agora. Pronto? Pronto? Glória a Deus. Põe a mão na sua cabeça agora. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos agora. Centrado e concentrado agora. Não deixa nada desviar a sua atenção. Coloca a mão na sua testa com a unção de óleo. Com óleo ungido. Ore comigo agora e diga, fala, Senhor Jesus. Mais forte, fala, Senhor Jesus. Ouça agora a minha oração. O Senhor sabe as batalhas, as lutas que eu tenho feito, que eu tenho enfrentado nesses tempos. Fala, oh meu Deus, essas batalhas têm tirado meu sossego, meu sono, às vezes até a fome. Fala, oh meu Deus, o inimigo não tem dado descanso, mas agora, ouça agora a minha oração. Eu digo que às vezes, Senhor, a exaustão emocional, mental, espiritual, física, recai sobre mim. E às vezes, ó Deus, parece que eu não terei forças, mas agora eu me levanto em oração e eu digo, cansaço, ordena agora, cansaço, exaustão, estresse mental, emocional, espiritual, físico, eu te ordeno, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, da minha mente, da minha alma, do meu espírito, do meu corpo. Eu digo agora, que toda força do inferno bata em retirada, toda força maligna, diabólica, que se levanta contra mim, contra a minha casa, Satanás, ouça agora, eu te ordeno, sai agora, eu te ordeno, eu te mando, em nome de Jesus. Agora levanta as suas mãos bem alto agora. Nós vamos orar agora
para que a sebe de Deus, SEBE, sebe, a proteção espiritual esteja ao seu redor, esteja na sua casa, nem seta que voa de dia ou de noite, nem mortandade, nada entrará na sua casa mais. Levanta suas mãos bem alto agora, e ore comigo bem forte e fala: Senhor Jesus, fala, eu ordeno, agora, Satanás, ouça, eu digo, com toda a minha fé, anjo de Deus, que guarda, que protege essa igreja, e que protege a minha vida, eu ordeno, vá agora, cerca agora a minha casa, cada quarto, a sala, banheiros, cozinha, quintal, se for apartamento, diga elevador, cada lugar, cada local, eu digo agora, guarda agora a minha entrada, a minha saída, aonde eu for, anjo de Deus, me guarda, me livra de doença, de praga, de tumores. Eu digo agora, meus rins, eu digo, meu sangue, minha coluna, minha medula, meu cérebro, eu digo, minhas pernas, meus braços, eu digo, meus pulmões, meu baço, minhas glândulas, meu Deus, minhas artérias, eu digo, meu sistema nervoso, cada parte, fala, cada parte é guardado, é protegido. Eu não aceito doença pequena, média ou grande. Eu não aceito Covid-19 de nenhuma, nem a brasileira, nem a inglesa, nem a chinesa, de maneira nenhuma, nem a indiana. Fala, oh meu Deus, eu sou guardado, eu sou protegido. Levanta as suas mãos agora, ore comigo, fala, Senhor Jesus, guarda agora minha área financeira, guarda meu trabalho, guarda meu emprego, guarda meu salário, meu investimento. Fala, oh meu Deus, eu não aceito ser roubado, perder, gastar à toa. Meu Deus, meu dinheiro é guardado, é protegido, e eu digo, ele servirá para prosperidade, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e ora comigo, né? Fala, minha família, meu pai, minha mãe, meus filhos, esposa, cada um é guardado, é protegido. Levanta as mãos bem alto e fala, e eu ordeno agora, todo espírito maligno que amarra um ente querido, seja marido, seja esposa, seja filho, que está no mundo, eu digo agora, Satanás, tira as mãos, eu digo que a minha casa é livre para estar aos pés do Senhor, lavado, remido, guardado, protegido. Levanta suas mãos e ora comigo, fala, Senhor Jesus, eu ordeno agora, anjo de Deus, me cerca, me guarda, me livra do ladrão, do assaltante, do assassino. Oh meu Deus, me livra da bala perdida, me livra do atropelamento, me livra de ser roubado. Oh meu Deus, eu sou guardado, eu sou protegido do meu Deus, em nome de Jesus. Quantos são protegidos de Deus, diga aleluia. Podeis assentar agora. Nós vamos tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora, os dízimos e ofertas normais. E logo após nós vamos passar com o envelope da oferta especial para você que sente no coração de entrar no desafio
por algum motivo, por aquilo que deseja a sua alma, logo após, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta normal, regular. Pode passar, que nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas. E logo após nós vamos tirar a oferta especial. Aquilo que é o desafio. Pegue aí seu envelope agora, você que vai dizimar e ofertar. Alguém precisa da maquininha, da maquineta? Faça um sinal com a sua mão, por favor. Como é que está sua mãe? Sua mãe está hospitalizada ainda? Hã? Como que é o nome dela? Eu lembrei Eurides, falei assim, para não esquecer. Eurides, está tudo certo. Ela está na UPA ou já foi regulada? Então pronto. Vamos orar para desregular. Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida financeira de cada um. Que o Espírito do Senhor venha sobre cada irmão, cada irmã. Que o seu dízimo e a sua oferta, meu Pai, seja extremamente abençoado. E que eles possam crescer, avançar e prosperar em nome de Jesus. Podeis trazer e coloque no gasofilácio agora. Uma noite fria caiu sobre mim. E no deserto eu me encontrar. E vi Cercado por egípcios e por faraó. sendo impedido de prosseguir. Eu sei que, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, Glória a Deus. Agora nós vamos passar agora, você que vai entrar no desafio da oferta especial por aquilo que deseja a sua alma. Você vai pegar o seu envelope agora. Se você não trouxe hoje, vai falar, eu vou trazer. Faz o sinal com a sua mão, você que vai entrar no desafio especial. Por favor, pegue agora o seu envelope, por gentileza. Você que vai entrar no desafio especial. Glória a Deus. Pega aí seu envelope agora. Quem vai precisar da maquineta, faz o sinal com a mão. Os envelopes aí, seu Carlos, olha aí. Quem vai precisar, quem vai entrar na oferta especial aí.
Enquanto o pessoal ajeita lá, vamos orar pela dona Eurides agora. Mãe de Jamile, ela está na UPA sendo regulada. Ela teve começo de AVC essa semana. Então vamos orar para que ela seja encaminhada logo, ou seja, para que possa fazer os exames todos, fazer o tratamento e volte 100% boa para casa logo, né? Estenda as suas mãos e ore comigo e fala: Senhor Jesus, eu oro agora pela dona Eurides, que a mão do Senhor esteja sobre ela, que ela possa agora estar recebendo a entrada no hospital, para que faça os exames e faça o tratamento, para ser logo ministrada, curada, restaurada, liberta, para voltar para casa. Anjo do Senhor, esteja ao redor dela e lhe dê a vitória total e completa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cadê a maquineta aí? Glória a Deus. Pronto, Ailton. Bote aí. Olha seu carro. Vamos colocar de pé agora. Qual é o seu sonho? Bispo, eu quero a conversão dos meus filhos. Deus, eu vou ofertar em gratidão por aquilo que o Senhor já vai fazer. Eu quero a cura de um ente querido. Meu salário, meu emprego, não importa. Mas, bispo, uma oferta financeira não compra nada de Deus. Querido, o que a sua oferta compra de Deus? Nada. A oferta, nós ofertamos em gratidão por aquilo que Ele já fez, faz e fará nas nossas vidas. Nós ofertamos por isso. Nunca nós chegamos para Deus para barganhar. Nós apenas oferecemos em oferenda. Clara, levanta o seu envelope agora, você que vai fazer isso. E ore comigo e fala: Senhor Jesus. Mais forte, fala: Senhor Jesus, eu digo agora que os céus venham a se abrir sobre a minha vida. Essa oferta que eu estou agora fazendo diante do Senhor é para aquilo que está escrito, Deuteronômio 14:26, para aquilo que deseja a minha alma. Ao ofertar, que os céus sejam destravados sobre aquilo que eu desejo. E eu já te falei, tenho falado, me dê a vitória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis trazer, você que vai ofertar hoje. Coloque no gasofilácio agora. Glória a Deus. Gente, alguém deixou essa chave aqui, ó, na igreja. De quem é? Alguém? De ninguém? Pode ser de manhã, né?
Não, foi de manhã não, porque quando eu cheguei de manhã já estava lá em cima da mesa de Andrine. Foi da semana? É a chave de um cofre aqui, ó. Vamos descobrir qual é o cofre, tá, gente? Conversa fiada, de casa. Então tá aqui. Vamos colocar de pé. Quero abençoar seu retorno à sua casa. Em nome de Jesus. Levantem suas mãos, ore comigo agora e diga, fala, Senhor Jesus, eu digo que a minha segunda e terça, quarta e quinta, sexta e sábado e domingo, cada dia, cada hora, serei guardado, serei protegido. A mão do Senhor estará sobre mim para me abençoar com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Pronto, agora nós vamos fazer a última parte. Cadê os pastores e os presbíteros? Vamos fazer um corredor. Tira essas cadeiras daqui, que à medida que as pessoas forem passando no corredor, elas já vão saindo para fora do templo, para ir embora. Vamos fazer aqui o corredor bem largo, da largura da porta, para manter o distanciamento ainda. Certo? Pastores aqui, esposo com esposa, cadê aqui? Vamos mantendo aqui, o máximo que a gente puder de distanciamento. Vai, varão, aqui, ó. Cadê varão aqui? Vocês aqui. Isso aqui. Dona Eunice, fica do lado, na frente aqui, do varão aí. Pronto. Ok. Pronto. Nós não vamos tocar na cabeça de vocês. Só vamos estender as mãos para guardarmos o distanciamento, guardarmos todas as coisas reguladas. E você vai passando e nós vamos abençoar vocês. Quando você passar nesse corredor, Deus estará também liberando os milagres sobre a sua vida. Quantos creem, diga aleluia. Então, aleluia. Vamos só continuar orando, vamos orar. Pode entrar, pode passar agora. Guardando distanciamento. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Seja guardado, seja protegido. Seja livre, livre de todo mal, de tudo aquilo que se levanta. Caia por terra todo mal, toda a força do inimigo. Vai caindo por terra, vai caindo por terra, vai caindo por terra. Seja guardado, seja protegido, seja livre. Seja livre, completamente livre. Completamente livre. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai chegando, vai chegando. Em nome de Jesus, vai chegando pra cá. Vai chegando, chega pra lá. Isso, vai chegando. Agora vem, um por um. Em nome de Jesus. Vai sendo, vai recebendo, recebe a unção, recebe vida, recebe poder. Agora vai abençoando, vai ficando aí. Oh, em nome de Jesus, vai ficando aí agora. Parte vai ficando. Oh, em nome de Jesus. Vai recebendo unção, vai recebendo graça, vai recebendo poder, vai recebendo da vida de Deus. Em nome de Jesus. Bora. Pode parar vocês e vem também. Bora. Todo mundo. Bora, gente. Chega aqui. Vamos terminar. Dona Eunice, vem cá, minha amiga. Bora. Desfaz não. Só porque é músico não precisa. Música é o que mais precisa. Deus abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. Meu Deus, vai abençoando. Abençoa o Lucas. Abençoa o Tauan. Oh Deus, abençoa. Deus, cada um agora, em nome de Jesus, vai derramando fôlego. Vai derramando unção, vai derramando poder. Vai derramando da vida do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, gente. Os pastores aqui, venham aqui rapidamente aqui. Aqui na frente, aqui, varão, ó. Vem aqui rapidamente.